partículas. Eu já fui tu, e tu já foi ele, e ele já foi nós, que fomos os nossos avós, e que seremos os nossos filhos. Andarilhos indecisos como os índios de outrora, que saíam batendo espora para se espalhar por tantos trilhos. Vidas vindas de outras vidas. A natureza primordial se revela em cada detalhe da paisagem. Ter a certeza de permanecer infinitamente imerso na continuidade da existência, desde os tempos sem início até os tempos sem fim. Certa feita foi Sepete Araju quem teve a oportunidade, e disse às autoridades que a terra era de todos. Recebeu de resposta um desaforo e retrucou sem intervalo: a terra é de Deus e de todas as suas criaturas, portanto ajoelha-te e beija as patas do meu cavalo. O planeta não está morrendo, está só nos matando para não ser mais importunado. Uma febre encravada, batizada de aquecimento, que quando houver o pior tormento, não terás como escapar, nem que estejas bem montado. Já disse o jeito e vou me indo, meio que numa milonga, como um canto de cigarra, meio que a minha maneira. E se eu floresço em guitarras, é porque já fui a madeira. 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 Eu vim das lendas criadas por meu povo. Eu sou um pouco de cada herói. Eu trago na cara a cara dos meus antepassados. Misturei-me tanto a essa terra que o meu cheiro tem o mesmo cheiro dela. A minha personalidade se confunde com a dela. E a minha história também. Onze horas e 41 minutos, retornando o segundo bloco, ouvimos Leonardo Bulcão, nosso lunar, mais artista da terra. O que ele estava cantando aí, Rafinha? Estava cantando Paiada e o Punk, tipo Beatles. Paiada e o Punk, lindeza, né? Retomamos o segundo bloco com o secretário Gilmar e falamos tantas coisas nesse intervalo, né, Gilmar? Não sei se queres retomar ali da questão dos recursos do Minha Casa Minha Vida até junho, ou estavas me falando de muitas coisas boas que estão acontecendo também em Rio Grande. Eu acho que a gente precisa sempre olhar para o copo meio cheio também, né? Exatamente. Estava colocando isso, eu iniciei meio dando algumas notícias ruins, né, mas temos... Uma coisa que o prefeito sempre colocou para nós é fazer a diferença, né? Então, a gente tem feito a diferença, né, aqui na cidade, nessa questão habitacional, levando em conta aí que se recebeu, né? A gente recebeu aqui apenas o Champanhar com 240 unidades e o Residencial São João, que nem foi feito pela prefeitura para entregar, né? Então, se comparado a Santa Vitória, que foram 600 unidades... Né? Rio Grande nem chegou perto de Santa Vitória. Hoje estamos aí, sem dúvida, no estado, aí, se tirar aí o Porto Alegre, né? Nas cidades do interior, o Rio Grande tem projetos habitacionais de construção de unidades habitacionais, né? Para atacar o déficit. Mudamos a política. Mas eu estava te colocando até um pouquinho antes aqui, que eu acho que era importante colocar ainda dentro dessa questão do pró-moradia, que ele não é só para aquelas comunidades, né? Que a comunidade toda inteira entenda que vai
atender, inclusive, a nossa cidade, porque a desobstrução do Canalete, ele também trabalha com a drenagem da nossa cidade. Ele foi construído para isso. E hoje ele é obstruído ali naquela ponta. E tendo essa questão da desobstrução dele, tendo a saída dele, né? E aí eu quero dizer para a comunidade aqui que a gente está trabalhando numa concepção que realmente vai levar em conta a questão da própria comunidade, daquilo que a gente deseja, né? Que é necessário, inclusive, para essa saída da água da nossa cidade, inclusive a área, às vezes enchente na área central. Verdade. Vem, né, sair ali no Canalete para sair no Saco da Mangueira, nas duas pontas. Então, eu acho que colocar a importância que tem esse projeto para moradia, que não vai ser só para o nosso governo, mas ser para os outros governos, é um projeto, mas está aí, né? Ele vai colocar também que a gente ainda tem etapas a ser cumprida, né? Que é essa etapa do Tesouro Nacional e depois a contratação. Então, ainda temos tempo, ainda temos etapas a ser vencidas. Depois que é assinado o contrato, aí é trabalho mesmo. Né? Tranquilo não, né? Mas, bom, agora vai acontecer, né? Mas isso é junho ou julho? Isso é até julho. Até julho. Até julho, né? Se não houver uma prorrogação, nós, então... A partir de julho, isso começa a sair do projeto e efetivar de fato, né? A agir. Agir, exatamente. Já assinou o contrato, nós já saímos de imediato aí para a elaboração do projeto, né? Que tem um ano para fazer, então vamos correr. Coisa boa. Ele está previsto até para colocar, né? Um financiamento está previsto aí para 48 meses, então 1 ano de projeto, 36 de execução. Mas a gente sabe que pode levar mais, né? Já deixa a comunidade aqui. Mas sempre pode, né? É um projeto grande, né? Envolve aí vários ministérios, né? Governo do estado, governo municipal, então vários órgãos, então e várias etapas também, várias etapas. Né? Tem a etapa de, não sei se licitação, mas de contratação das empreiteiras, de empresa, de construtora. Então, tudo isso demanda tempo, demanda disponibilidade de mercado. Então, eu já coloco aí para 5, 6 anos aí, se nós tiver com esse projeto executado. Tudo ok, né? Maravilha, né? Nós vamos ter com aquela comunidade ali vivendo melhor, nossa cidade aí com uma área belíssima, porque eu sei que a cidade vai querer aproveitar essa área, inclusive com área de lazer. A cidade vai querer aproveitar e por óbvio, assim, é algo de... acho que a gente sente de forma automática quando uma comunidade, né, uma região da comunidade do município, né, melhora a sua estrutura, a sua qualidade de vida, repercute na cidade inteira, na comunidade geral, né? Não tem como não. Sim. Quando a gente tem uma população, uma parte da comunidade do município marginalizada, porque é o que acontece, vivendo em condições desumanas muitas vezes, né? De moradia, de condições de vida, de saúde, não tem como a cidade toda não sentir isso de alguma forma, né? Exatamente. Então, essa obra não é só para aquele lugar, mas é para a cidade inteira, com certeza, né, Gilmar? Então, acho que isso que a gente precisa sempre pensar assim, né? Tu estava falando de mais outras coisas que a gente tem, outros conjuntos habitacionais, projetos que estão sendo entregues e vão ser ao longo do tempo, né? Então... Não sei se queres ir por aí agora. Posso até, pegando o fio que eu estava falando antes dessa questão, até para a gente entender, e eu acho que... E eu tenho sentido no ano de 2018 e agora início de 2019, que eu faço atendimento na secretaria e com as famílias, uma vez por semana lá a gente tem atendido as pessoas e eu tenho notado a procura que as pessoas que estão desempregadas e que muitas vezes elas não conseguem mais pagar o aluguel. E aí vão na secretaria, né, tentar buscar uma questão habitacional e eu sempre coloco, né, e já deixo aqui bem claro, que a habitação é uma questão a mais longo prazo, ela não é uma questão imediata. Né? Quando um conjunto habitacional está na cidade, já está todo mundo construindo, é porque já tem famílias que já passaram um processo de cadastramento, né, foram selecionadas. No caso do Jussão, já foram assinadas até um termo de adesão. Agora, quando eles forem receber a chave, vão assinar um contrato. Então, já tem famílias para essas unidades habitacionais. Então, a gente sempre está cadastrando, né, novas moradias. Né? Hoje, eu tenho um cadastro com 6 mil pessoas. Olha só. O nosso déficit é 8.500. Né? O nosso déficit foi
em 2017, pelo Plano Local de Habitação, então apontou a necessidade de novas moradias para que a gente resolva o problema do déficit habitacional de 8.500. 8.500 tem 6 mil, ainda né? falta a gente se cadastrar, né? A gente está batalhando que as pessoas se cadastrem, para que a gente... É por aí o caminho, né? A pessoa tem que estar cadastrada. Mas eu quero colocar aqui que essa questão, tanto do governo do Michel Temer e agora do governo do Bolsonaro, né? Na redução só para dar uma comparação, para uma ideia, nós íamos no governo Lula, no governo Dilma, contratando em torno de 700 a 800 mil unidades por ano. Poxa. Tá? O governo Temer não contratou, nos 2 anos que ele teve, 50 mil unidades. Não contratou 50 mil. E eu estou colocando isso em faixa 1, que é famílias de 0 a 1.800, né? O faixa 2, que é ali o faixa e meio, que é de 1.500 até 2.600. O faixa 2, que é de 2.000 até 3.700. E o faixa 3, que vai até 6 mil unidades, até 6 mil a renda familiar. Eu estou falando disso. Né? Então, e por outro lado, tu vê 14 milhões de pessoas desempregadas no nosso país. Não é só nossa cidade, é no país. São 14 milhões de pessoas desempregadas. Sim. Nós temos 2 fatores aí. Porque se o governo constrói casa, e a pessoa está desempregada, a pessoa tem a casa, pelo menos. Quando o governo não constrói casa, né, e a pessoa está empregada, pelo menos ela tem um dinheiro para poder pagar o seu aluguel. Acontece que está acontecendo as 2 coisas. Então, a situação das pessoas é bem crítica, né? Mas aqui o prefeito Alexandre e nós temos tentado fazer a diferença, é por isso que a gente tem trabalhado em parceria com a construtora, com as cooperativas habitacionais, né, trabalhando na construção de unidade habitacional. Por isso nós temos Junção hoje, que é um projeto premiado internacionalmente, 1.200 unidades habitacionais. Nós concorremos com 60 projetos no mundo, chegamos em primeiro lugar em questão de sustentabilidade, qualidade, que é outra coisa que o prefeito Alexandre nos colocou, né, não construir qualquer casa com qualidade para o nosso povo, que precisa, que necessita da moradia. E nós trabalhamos a questão já ali em 2014 e 2013, junto com o prefeito, fomos várias vezes a Brasília para fazer uma questão aqui entre Pelotas e Rio Grande. Pelotas estava levando todos os empreendimentos habitacionais da nossa cidade, porque o valor do Minha Casa Minha Vida em Pelotas era melhor que Rio Grande, ou seja, as construtoras eram muito mais atraídas para ir para Pelotas do que Rio Grande. E nós começamos a levantar dados e informações, por exemplo, a questão aí da matéria-prima, né, da construção civil, né? Por exemplo, a nossa areia aqui, ela tem salitre, ela não dá para utilizar para a construção civil. Então, tu tem que transportar. Então, nós começamos a pegar esses dados, levamos para o Ministério da Cidade e conseguimos equiparar isso. Por isso que hoje nós temos... Então, é importante colocar o que se fez antes, né? Por que hoje nós temos o Bragança aqui? Foram 748... São 740 moradias que já estão sendo entregues para as famílias. Tem gente morando no já Bragança. Tem gente morando, Do lado ali nós temos o Residencial New Grace, Nova Grécia, que hoje já está em construção. Agora, essa semana, nós conseguimos... Aí houve o lançamento do Aqua Rankets, que é aqui na Rankets, do lado ali da Anguera. São mais 180 dentro do faixa 2. Teremos na Portugal, aí pela Porto 5 também, mais em torno de 690, 680 unidades habitacionais. Uau, bastante. Né? Nosso município, nós temos uma área de 54 hectares que hoje está pronta. Nós estamos com projeto, nós estamos com a área individualizada, tudo aquilo que o Minha Casa Minha Vida, ou qualquer outro programa habitacional determina, a prefeitura já fez, né? Que ótimo. Nós estamos com isso prontinho para ver o que programa o Ministério vai colocar para que a gente faça, então, já uma chamada pública, chamando a empresa para construir. Então, nós temos 3 mil, para construir 3 mil unidades habitacionais. Então, ou seja, a cidade está preparada. Precisa que o governo federal entenda que tem que ter recurso nessa área. É isso, né? Comentei com o Gilmar um pouquinho antes da gente retornar agora para o segundo bloco, que já em outras oportunidades de pessoas, de projetos ou de pessoas que vieram, né, representando, ligadas à gestão municipal, da gente trazer esse destaque aqui e, por óbvio, né, na Secretaria de Habitação também, a gente diz, enfim, muito nos
nos contempla, né, nos deixa satisfeitos ver que, diante da conjuntura, porque é algo, acho que não vai dentro da normalidade, né, o que a gente está vivendo, e uma gestão municipal que, por óbvio, a gestão municipal depende da relação com o Estado e com a União para que saiam os editais, para que abram os projetos, para que venha o recurso, porque o município não se gesta e se sustenta sozinho, de forma alguma, né? Então, na conjuntura em que a gente está, Rio Grande, em vários aspectos, em vários setores, dentro da sua gestão, tem trabalhado, seja a gestão municipal do Executivo, seja o Legislativo em parte, a Universidade Federal, que vem também trabalhando muito bem nessa parte, nessa parceria, trabalhando para que a cidade de Rio Grande se porte, ou tenha uma conjuntura diferente do que a conjuntura estadual e também nacional, né, Gilmar? Exatamente. Então, né, a gente precisa sempre reconhecer, né, e trazer isso para que a população também reflita sobre isso. Né? Nós temos, sim, uma conjuntura de caos. As pessoas passando fome de novo, voltando a pedir no sinal, que a gente não via há décadas, e a gente comentou isso aqui várias vezes, eu e o Rafa, né? Há quantos anos, mais de 10, que a gente não via crianças, adolescentes pedindo no sinal, ou algumas pessoas com aquelas placas dizendo: eu preciso comprar comida para minha filha, por favor, me dê alguma coisa. Fazia, assim, acho que pelo menos uma década a gente não via isso. Né? E a gente ainda assim vê. Então, é uma conjuntura de caos. Exatamente. E Rio Grande, da sua forma, acho que nem dizendo está fazendo o que é possível, está fazendo o que é impossível, porque dentro da conjuntura, acho que o possível seria o mínimo. E a gente está vendo mais do que o mínimo acontecer. Né? Exato. Então, acho que a gente precisa sempre trazer esse reconhecimento, sim, para o ar, tá? E se posicionar dessa forma. Né? 5 minutinhos, Gilmar. Como é que a gente pode encerrar? Eu posso falar um pouco da regularização fundiária? Por favor. Né, Por favor. Que eu acho que ele também trabalha, a regularização fundiária, é importante colocar que também trabalha essa questão habitacional, né? Sim. Coloco isso porque, no momento, nós temos, só para colocar, nós temos 63% de áreas irregulares no município. Ou seja, nós temos uma cidade, vamos dizer assim, que é ilegal, sem documento, sem documento no registro cartório lá, de imóveis, né? Maior que a cidade que tem documento no cartório de registro de imóveis. Verdade. Então, a gente está atacando isso é muito mais difícil fazer regularização fundiária de construir casa. Imagino que sim. Porque a gente está lidando com terra, né? Temos um único cartório na cidade, então é um processo bem difícil de fazer. Então, nós conseguimos aprovar o programa Papel Passado, que são 3.555, das comunidades Proflub 1, Proflub 2, Barra Velha, Querência e Atlântico Sul. Né? Nós vamos estar entregando esse ano o documento para essas famílias. Essas famílias, com esse documento, elas vão tirar aquele peso nas costas de que algum dia alguém vai lá poder querer tirar eles, né? É sempre isso, né, que acontece. Mas não só isso, né? Não é também, às vezes as pessoas relacionam a regularização fundiária com o IPTU, não façam isso. O IPTU é uma coisa, a regularização fundiária é outra. Né? A regularização fundiária tem um benefício muito bom, né? Que é também a pessoa ter documento para si, para sua família, para seus netos, né? É também, com esse documento, pode buscar um financiamento para melhorar a sua moradia, por isso que eu faço a relação com a questão habitacional. Né? A pessoa lá que está no nosso déficit qualitativo, que a unidade habitacional é precária, ela não precisa de uma unidade nova, ela precisa só melhorar a sua moradia. Então, com o documento terreno, ela pode buscar, desde que o governo federal oferte recurso para isso, né? Então, nós estamos trabalhando na regularização fundiária e nós estamos trabalhando com um projeto e programa de regularização fundiária na nossa cidade, não só do programa Papel Passado, como agora da comunidade BGV, que é a próxima comunidade que nós estamos acelerando o processo de regularização fundiária. Vamos já junto com a comunidade aí, trabalhando isso, estamos finalizando o projeto urbanístico, né? E outras, como a Vila Militar, agora a Vila Hidráulica, né? O Humaitá. Nós vamos aprimorando a questão da regularização fundiária para que a gente possa ter assim a entrega de
documento dessas comunidades. Eu quero até que eu não tinha colocado, mas eu quero colocar também que a gente não faz isso sozinho, viu? Toda essa questão, tanto dos projetos habitacionais como da gestão fundiária, a gente tem um Conselho Municipal de Habitação, que é parceiro. Eu quero deixar aqui, né, um agradecimento a todos os conselheiros, porque nada disso também aconteceria se os conselheiros não tivessem a visão que tem também, né, nessa questão habitacional, na questão da realização fundiária, né? Então, o nosso Conselho Municipal é muito ativo, trabalha junto com nós, e tem lá representação da sociedade civil, né, representação dos órgãos públicos, inclusive a FURG está lá, né, participando. Então, isso é os órgãos, a ACE, a Corsã, né, os movimentos também, populares, né, as entidades, ONGs. Então, isso é muito importante, porque a gente também ouve a comunidade, trabalha, decide, é um conselho que delibera. Então, quero deixar aqui esse registro importante aí, que também é a participação da comunidade através dos conselhos, que eu acho que é super importante essa participação popular nas ações de governo, né? Então, agradecendo novamente a questão da GPPE, com a Darlene, né, com a sua equipe, a Madá, que tem trabalhado forte nessa questão dos projetos na nossa cidade, e no Promoradia foi muito importante e decisivo a importância. A Andréa também, a nossa equipe, o Kleber lá, toda a nossa equipe da secretaria também, que a nossa equipe lá, eles se doam bastante para que esses projetos aconteçam. Né? E o nosso prefeito Alexandre, que criou toda a confiança para nós, né? Com toda a desconfiança que às vezes tem, né, de um membro lá do Movimento da Moradia que vem, né, para a secretaria, e a gente está aí tentando tudo aquilo que a gente aprendeu nos 30 anos de luta por moradia, colocar em prática para a nossa comunidade. Ótimo. E acho que é isso. Quando tu fala, só um destaque, quando tu fala dos conselhos, né, a importância dos conselhos, a gente lembra, né, que num tempo onde um governo federal, e a gente precisa destacar isso, eleito democraticamente, ou melhor, não sei se aquela eleição foi muito democrática, mas eleito com a maioria dos votos. A gente precisa destacar isso, a gente não pode esquecer, né? Quando um governo desses diz que a gente não tem que ter conselhos populares, que a gente não tem que ter a participação do povo decidindo, né? A gente reforça ainda mais o quanto os conselhos são importantes, e Rio Grande vem mantendo e consolidando, criando novos conselhos também para áreas que ainda não tinham isso o gestor formalizado. Não sabe tudo, né? Viu? O gestor não sabe tudo. É importante ouvir o povo lá. Nós tem que ouvir a comunidade lá do Mosquinho, do Navegantes. Eles sabem muito mais, às vezes, do que um gestor que está lá sentado. Então, por isso que a gente tem que sair lá da cadeira e ir lá conversar com a comunidade. Né? Então é isso. 12:01, a gente precisa acabar o papo. Gilmar, agradecendo muito, tá, a tua disponibilidade. A 30 aí, toda... E volte sempre que tiver uma novidade, sempre que quiser conversar, tá? Fazer o contato com o Rafa, comigo, enfim, estamos aqui, tá, de portas... Boa disposição aí. Nós também. Nós também. Tá bem? Da TV FURG da comunidade. E essa edição vai reprisar hoje às 23 horas, tá? Então, para quem quiser assistir ou quiser indicar para que alguém assista, canal 15 da NET, às 23 horas, ou através do site da universidade, furg.br, tem ali a transmissão do streaming da rádio e da TV. Então, pela TV, reprisa às 23 horas. E amanhã a gente volta para aí sim encerrar essa semana, né? Essa semana adversa, com o feriado bem no meio. Que, inclusive, já falei aqui de uma teoria que acho que toda quarta-feira tinha que ser feriado, pelo menos para que a gente consiga enfrentar tudo isso que está acontecendo agora. Mas, enfim... Bom dia no feriado. Não é, Rafa? Mas, enfim, 12:02, a gente não pode lançar teorias agora. A gente agradece, então, ao secretário, a todas e todas que nos acompanham, que constroem esse programa aqui com a gente. E o Paralelo 30 retorna amanhã ao vivo, às 11 horas da manhã. Até lá. You don't